Vamos à nossa abertura do mercado de hoje com péssimas notícias. Temos aqui o minério de ferro fechando 1,8% de queda. Também foi influenciado por produção industrial chinesa, recuou abaixo do projetado. Também temos aqui o nível de preço das casas recém-construídas caíram 4%. Então isso nos mostra uma retração da China. Com isso, o minério de ferro ele desce e temos que entender que isso faz preço nas nossas ações. Vamos entender quantos dólares estão sendo negociados, CSN Mineração, Vale, entre outras empresas. No caso da Jalles Machado, poderemos ter aqui um anúncio de dividendos chegando, tá? Então o resultado será apresentado no dia 19 e no dia 19 teremos também uma notícia muito importante aqui no Brasil, que é a decisão do Copom, tá? Da taxa básica de juros será anunciada após o fechamento do mercado também. Então temos esses dois fatos para a gente comentar no dia 20, tá? Então se inscreva no canal, porque no dia 27 horas da manhã vamos trazer o resultado de Jalles Machado, que foi impactado, tá, nesse último trimestre pelos ativos biológicos, e temos que entender o que isso influencia o papel. Então a geração de caixa, o caixa líquido gerado aqui de Jalles recuou, e aí a gente tem essas informações para falar. Também vamos falar aqui se a empresa vem recomprando e qual o preço, tá? Então temos também uma notícia da Copasa, tá? A Fitch eleva a perspectiva de rating, vamos entender o que isso influencia. Também temos dividendos chegando, muito interessante ficar aqui no nosso radar, entender qual que é o payout que a empresa está trazendo aqui para os acionistas. Vamos sempre estar revisando essas informações. Agora a Cogna. Nos últimos comentários aqui, nos últimos vídeos, colocaram, Silas, fala um pouco de Cogna, e saiu aqui essa matéria, né? Cogna vai recomprar aqui 44 milhões de ações, vamos puxar ela aqui, vamos falar um pouquinho se tá valendo a pena ou não, tá bom? Então, pessoal, dentro do nosso grupo também, as vagas aí estão abertas, caso você queira participar do nosso grupo de investimento, eu mando aqui as minhas informações, alvos, etc, pra gente ganhar dinheiro, tá? Então, bora pra cima, link aqui na descrição, tá bom? As vagas encerram aqui no final deste mês. Se inscreva no canal caso você goste dos conteúdos apresentados aqui diariamente, notícias, matérias aqui e os fatos relevantes que fazem preço nas nossas melhores ações. Então agora me deixa aqui nos comentários, temos o minério de ferro em queda, né, por causa desses motivos. Você está investindo em qual empresa? Eu tenho aqui na minha carteira, eu tenho a BHP, tá? E tenho a Vale e também tenho a CSN Mineração. Eu tenho essas três empresas que eu acredito que tenha potencial aqui de me trazer rentabilidade. Então, sempre quando dá uma subida ali, uma alta, eu vou lá vendo aqui um pouco das suas ações para colocar alguns dólares aqui no bolso, tá? Então é interessante. Agora voltando a falar aqui nesta manhã, pessoal, do minério de ferro, que recuou 1,8%, temos aqui algumas informações. A produção industrial chinesa, da China, o projetado era que tivéssemos aqui um aumento de 6%. E aí, não foi. Foi aqui abaixo de 6%. Então, com isso, o minério também tem uma pressão vendedora, tá? Na produção industrial. A produção industrial, na parte que a gente está olhando assim, se a produção industrial aumenta, estamos falando de mais vendas, mais aqui exportação, então mais consumo de minério de ferro e os preços tendem a aumentar porque os estoques tendem a diminuir. Tá? Então temos que entender isso para a gente observar as nossas ações. Já a gente vai para os gráficos. Temos aqui também mudança anual nos preços das casas recém-construídas na China, também fez preço no minério. Por quê? Porque o preço das casas lá na China estão aqui caindo e isso nos mostra uma crise, tá? Então mostra que o pessoal não está com dinheiro ali para comprar ou não está aqui tendo estímulos ali do governo para comprar casa. Então o preço ele recua e isso a gente pode entender que é uma péssima notícia para as nossas ações que precisamos que tenha ali a China andando boas das pernas. Então temos que entender isso. Agora, ó, CSN Mineração, o que o gráfico nos diz aqui desta última semana e para essa semana agora que estamos iniciando. Então estamos negociando com 4,88, tá, de CSN Mineração. Ela fez aqui um movimento interessante, como podemos ver, ó, chegou aqui num fundo de 4,63, voltou a subir, tá? Pegou o nosso alvo em 4,81, tá? E com essas notícias ruins, recentemente, aqui tivemos boas notícias que o minério subiu, mas só que a CSN caiu. E a gente tem o Santander levando ela à compra, né? Então temos que entender que pode ter aí o mercado ainda segurando nos preços atuais. Mas só que a visão geral da China com esses indicadores é uma visão ruim no curto prazo. Pode ser que melhore, mas só que se essa mineração, na minha visão, todos os projetos aí que ela tem, tá? Da planta de P15, aqui que pode aumentar a produção e também aumentar o teor do minério de ferro,
ela tem um upside interessante. Então aqui podemos ver que no gráfico, ó, o mercado estava tentando sempre elevar aqui o preço dessa mineração. Aqui foi um resultado dela, do último trimestre, sem ser esse agora. Aqui. Então tivemos aqui a expectativa muito boa, o mercado levou até 6,35, mas só que o ciclo de queda continuou no papel, tá? Então eu não desisto da SN Mineração, uma empresa que eu gosto muito. Agora vamos aqui falar de Vale. A Vale vem também caindo, 11,27. A Vale já estou perdendo bastante, né? Mas também tem dividendo chegando, depois a gente fala um pouquinho sobre. 16% de queda aqui na minha carteira, fazendo aqui um alvo aqui na região de 11,27. E a gente tem aqui, ó, não respeitando nenhum fundo, tá? Aqui dos papéis. Interessante ficar de olho também. Agora BHP eu uso muito aqui porque tem um movimento quando tá em alta ela vai e sobe, quando ela tá em queda ela vai e cai. Então com isso eu consigo fazer uma graninha aqui em BHP, tá? Então BHP também volta a subir, mas só que temos que entender que aqui seria um alvo 56,33. Então essa manhã a gente fala sobre essas empresas que são impactadas aqui, tá? Por causa do minério de ferro e também por causa dessas notícias que vêm lá da China. Agora, pessoal, olha isso. O minério está sendo negociado a 811 renminbi aqui da China, tá? Isso nos dá aqui para minério de ferro 111 dólares. Temos que ligar aqui o alerta, porque se você tem Vale, Silas, eu tenho Vale. A Vale, ela começa a dar prejuízo se o minério estiver abaixo de 65, tá? Então 65. Então se o minério abaixo de 65, fica lá no break-even, tá? E aí, abaixo disso, começa já a piorar as coisas para Vale. Minério a 111, 120, 130 é positivo para Vale, essa mineração é muito bom, tá? Temos que ficar de olho nisso para não... comprei Vale, caiu, não entendi o que aconteceu. Então seria mais olhar aqui os preços do minério de ferro nesta manhã. Agora falando um pouquinho de Jalles Machado. Silas, eu tenho Jalles. Silas, eu tenho a Vale, eu tenho a Semin. Deixa aqui, porque se você falar que tem, eu vou trazer conteúdo. Igual falaram pra mim, eu tenho Cogna, quando eu vi a matéria, eu falei, pô, vou trazer o conteúdo de Cogna aqui, porque tem alguém que assiste o canal diário e tem essa ação. Agora vamos lá. O resultado do quarto de 24, a safra 2023-2024, vai sair no dia 19 de junho, após o fechamento do mercado, e com isso também, possivelmente, quase 100% de chance de anúncio de dividendos chegando, tá? Para Jalles Machado. Silas, qual o valor? Ainda não calculei, não tem como dar uma expectativa aqui para você, porque é mais complicado ainda calcular da Jalles, tá? Não é algo fácil. A gente tem algumas informações aqui, e uma delas que eu queria trazer para vocês, que o preço começa a ficar atraente, porque na minha visão aqui, ó, a companhia recomprou forte no passado nessa região de R$ 6,50 e R$ 7,00. Isso mostra que, recomprando nessa região, é uma região interessante que a empresa acha que ela está descontada. Então na Jalles seria isso, tá? Aqui a gente tem algumas recomendações, tá? A última, tivemos aqui uma recomendação de compra do Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 12,50 para os papéis de JAL 3, que negocia hoje com praticamente aqui, ó, 6,50. Então tem um upside de 90% aqui, tá? Então o resultado da Jalles foi impactado aqui no último trimestre pelos ativos biológicos, e neste trimestre pode ser que esses ativos biológicos ele venha, pelo menos ali, um pouco melhor e ajude o lucro. O lucro conseguindo recuperar-se, a gente pode ter uma evolução aqui nos preços de Jalles Machado, tá? Então, Silas, o ativo biológico é um problema? Não, pessoal. Tanto Jalles, Klabin, Irani, todas elas sofrem uma variação do ativo biológico, que seria, no caso de Jalles Machado, cotação da cana, um exemplo. Plantei lá a cana, e aí a cotação da cana caiu. E aí a gente precisa entender qual que é o preço desse ativo, tá? Tá plantado? Não tá? Então, eles precisam colocar isso no balanço. Se tá, se perdeu, se não perdeu, se teve prejuízo, se teve lucro com essa variação. Então seria isso aqui, tá? Então, brevemente, estamos negociando uma região bem atraente, referente também a 2022. Temos que olhar para Jalles sempre o quê? Açúcar. Então, vamos colocar aqui açúcar, para a gente entender como que está indo. Recentemente, a gente deixou um alvo aqui no açúcar, né? Vamos ver se foi tocado, porque é interessante ficar sempre de olho nesses alvos. Olha isso. E fala muito sobre o que vai acontecer, tá? Então podemos ver que teve uma compra forte nas commodities de açúcar, ela volta, tá? Aqui a gente precisa entender que precisa de confirmações, para que, se romper essa região de 20, 21 aqui, a gente pode ter valorizações fortes na
São Martinho, na Jalles Machado e na Raizen, olhando para etanol também, tá? Então, olhando para isso. Agora vamos falar um pouquinho da Copasa. Tivemos o rating aqui da Copasa elevado, tá? A Copasa tem um rating aqui de AA+, com perspectiva positiva, e quando o gringo olha isso, quando ele quer voltar aqui pro Brasil, ele vai voltar para quem tem aqui o rating bom, tá? Então podemos ver que negocia numa região interessante, uma região de suporte com 18,50, um alvo também 21,50. Aqui a gente fez bastante swing trade recentemente, também recebeu dividendos. Agora volta a tocar nessa região, que agora é suporte, tá? 19,70, aqui nessa região da Copasa, e entregando um dividendo bem atraente de 18%. Só que tem não recorrente aqui no meio, tá? Então, de referente a resultados anteriores. Então, precisamos entender isso porque o resultado aqui não está 100% certo, como eu posso dizer aqui para vocês. Por quê? Porque se eu falar para vocês, já foi pago 1,66 e falta pagar 19 centavos, estou mentindo, porque eu acredito que falta pagar R$1 ainda esse ano. Acredito que esse próximo anúncio vai ser 40 centavos. Então a Copasa pode anunciar também nesse mês, tá? Esse anúncio pode ocorrer, ó. Próximo anúncio, junho, aqui de Copasa, e a gente tem pelo menos R$1 na mesa. Esse 19 centavos é porque esses 1,66 já está com não recorrente, tá bom? Só para explicação aqui, para caso você tenha Copasa, sem entender que tem ainda dividendos. Entrega 50% de payout aqui e um lucro aqui projetivo de 1,85, tá? Aqui para Copasa. Você tem Copasa ou Sanepar? Deixa nos comentários que assim você ajuda o canal a ser mandado para mais pessoas. Agora, brevemente de Cogna. Pessoal, Cogna aqui vai recomprar 44 milhões de ações, tá? Isso é positivo para a empresa, sim, porque ela está dizendo para o mercado que ela está descontada nesse preço e ela vem caindo e caindo forte, né? Então, se a gente coloca aqui a cotação padrão, a gente tem aqui praticamente a Cogna não conseguindo passar dessa região de 3,50, tá? Então, aqui vira aqui uma resistência dos últimos anos aqui, tá? Essa região de 3,50. Cai abaixo de 1,67 e esse comunicado nos mostra que a companhia está achando que a sua ação está descontada, tá bom? Então é interessante. Silas, você teria Cogna na carteira? Pessoal, não tem como eu falar que não teria. Por quê? Porque o próprio Warren Buffett, dentro dos seus livros, ele até fala sobre uma estratégia que eu utilizo. E essa estratégia é qual? Bituca de cigarro. 1,67. Silas, eu vou comprar 50% do meu patrimônio nessa empresa para alavancar ele? Eu não faria isso. Eu compraria aqui um pouquinho do que no que não fosse me faltar. R$100, um lote aqui para deixar ali parado. Por quê? Porque se, no caso, essa ação voltar para 20, você vai ficar com um sentimento muito ruim, tá? Em você. Porque você viu a 1,67 e não teve coragem de pegar. E a culpa não é sua, tá bom? Então, na minha visão, a estratégia bituca de cigarro funciona sim, mas temos que entender que você vai botar para risco R$167, tá? Entender que se você já ganha dividendos, você já consegue receber bons dividendos, pode ser que não faça falta, tá bom? Para você, tá bom? Então é interessante. Eu não vejo uma carteira com 100% aqui de Cogna, seria muito arriscado, tá bom? E também seria muito se caso arriscado, e também se voltasse também daria bom, tá bom? Se fosse para especular, especularia com o Bitcoin. O Bitcoin tá numa posição interessante e dá pra gente especular e fazer dinheiro com o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, falando do nosso grupo, então as vagas foram abertas, tá? Então já entraram aqui, ó, mais de 15 pessoas. E até agora já 20 fizeram a conta na Quantifury, fizeram o depósito, compraram aqui as suas ações e aí ganham acesso ao grupo neste momento que as vagas estão abertas. Depois que fecha as vagas, não tem mais acesso, tá bom? Então, vamos para cima, link na descrição, caso você queira, aí tá na descrição. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos. Antes disso, deixa eu falar, né? Será que o vídeo tá muito longo? Mas você vai receber as nossas planilhas, ó. Imposto de renda, as nossas projeções de dividendos, a planilha do investidor, a projeção de membros aqui do alvo, tá? Opções, caso você queira. Aí temos aqui várias opções feitas e os prêmios recebidos, tá? Você vai receber a planilha aqui do imposto de renda para 2025, para você fazer seu preço médio, para fazer rápido. Também temos desdobramento, bonificação e grupamento. Também teremos aqui, acho que é só, né? Isso. E as outras planilhas que eu vou criar aqui para os membros, tá bom? É isso. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.